a origem da imprensa de Roraima. A gente sabe que ela começa, né, com alguns jornais, Tacutu, depois vem o jornal Rio Branco. E isso mostra, mesmo para uma região que era um território federal, né, como a comunicação, a informação é algo importante, é algo singular na vida do cidadão. Inicialmente só tinha um serviço de alto-falantes, por exemplo, o serviço de alto-falante, o Átomo, ele tinha o serviço de alto-falante, tinha a gráfica e montou o primeiro jornal de Boa Vista, particular, o Átomo, que combatia à época o governo que era estabelecido aqui no território. Depois surgiram outros serviços de alto-falantes, como o do seu Celestino da Luz e o serviço de alto-falante do Maduro na Praça da Bandeira. Deixa eu lhe dizer, a Folha foi criada em 1983, nos estertores do governo militar. O jornal foi fruto do idealismo de 4 jornalistas que acharam, com um pouco de utopia, que era possível fazer um jornal aqui em Roraima independente. Todos os jornais anteriores eram ou vinculados a grupos políticos e ao governo do território. Tinha o jornal Boa Vista, inclusive, que era de propriedade do governo do território. A Rádio Roraima ela é inaugurada em 57 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, embora o documento de concessão seja datado de anos anteriores, né? Mas a inauguração efetiva da emissora em 57 com Juscelino Kubitschek. E veja bem o quanto é importante, a gente está falando da época áurea do rádio ainda no Brasil, receber uma concessão e a inauguração de uma rádio pelo presidente da República. Isso marcou muito a história do então território e a história do povo roraimense. O pioneirismo do Felipe Dal, ele já vem desde esse olhar mesmo, né? Um olhar, ele sempre teve à frente do seu tempo, um verdadeiro visionário. A empresa se instalou aqui em Roraima no ano de 75, né? E assim, a presença da Rede Amazônica sempre foi com o objetivo de estar olhando para a Amazônia, né? Olhando para o desenvolvimento da região, olhar sempre para proteger e contribuir. Existia nos anos 50, lá 54, 55, o serviço de alto-falantes A Voz do Rio Branco, que era instalada na caixa d'água, agora é demolida, onde tem uma farmácia hoje, ao lado do prédio do IBGE, ali na Avenida Getúlio Vargas. Tinha caixa d'água e lá em cima ficavam as bocas. E embaixo tinha um pequeno estúdio. Era interessante porque a cidade era muito pequenininha e girava tudo, como sempre, em torno de política. O que acontecia? Quando era assim, mudança de governo, o pessoal ia sentar ali na praça para ouvir as demissões que saíam no serviço de alto-falantes. Então criou-se na cidade aquela história: ora, vamos saber quem caiu da caixa d'água. Cair da caixa d'água era um termo que determinava as pessoas que eram demitidas à época do governo do território. A gente trabalhava na época com disco, cartucheira, mini disco, tudo isso a gente fazia esse trabalho. E também com a fita cassete para comercial. A máquina que imprimia a folha era uma impressora plana, fabricada em 1938. Nós a chamávamos de Gioconda. Essa máquina, a cada impressão correta que ela fazia, ela estragava 2 folhas de papel. Um custo elevadíssimo, né? Essa máquina pesava quase 10 toneladas. E tinha muitos problemas, a gente tinha que mandar buscar técnico de São Paulo para cá. Eu fui atleta de karatê, na época viajava muito, e as pessoas perguntavam sobre Roraima. E a gente não tinha nada na internet na época, né? Mostrando o estado de Roraima. Então eu me lembro de que as pessoas mandavam e-mail e eu mandava fotos via e-mail. Falava um pouco sobre Roraima via e-mail. Isso começou a virar rotina. Cada vez que eu viajava, mais as pessoas perguntavam sobre Roraima. Então eu disse, peraí, vou criar uma página de internet. Eu sempre tive esse lado, além de artista, também de tecnológico, né? Então eu disse, não, vou criar uma página para mostrar Roraima para o mundo. Todo tipo de transmissão a gente fazia através da LP, né, Dori? Usava o LP e tinha que estar arrastando o fio aqui do estúdio da MH6 até o ponto de onde a gente ia fazer a transmissão, né? Estádios, Canarinho, Parque Nauá,
quarto de exposição. Então tudo isso tinha que puxar um longo cabo para poder fazer uma transmissão. Naquele tempo não tinha assim tantas estradas, era muito difícil a comunicação. A pessoa vinha se tratar, ela vinha comprar rancho, ela vinha fazer negócios, e ela daqui, ela vinha a banco, daqui ela mandava um recado pela rádio dizendo: olha, estou bem de saúde, já fiz os exames. Não tinha as estradas para você ir e voltar, e não tinha nenhuma comunicação, a não ser o serviço de radiocomunicação do território, do governo do território. Eram os radiotelegrafistas que ficavam em alguns municípios mandando os telegramas. A pré-impressão nossa era feita em linotipo, ainda aqueles tipos que a gente... né? Não havia computador naquela época, né? A gente tinha lá máquina de datilografia, né? E depois, em seguida, começamos a ter editores de texto, não era computador, chamava XT, né? E a gente, então, foi evoluindo. Em dezembro de 97 entrou no ar o BV Online, ainda era BV Online. Depois eu mudei para BV Roraima, que ficou bem mais fácil de você divulgar, né? O primeiro foi bem limitado, na época era uma internet discada, né? Você não vivia online, você tinha que se conectar para navegar na internet, né? E era uma conexão extremamente lenta, né? Então foi um site bem simples na época, puro HTML, onde eu tinha apenas a liberdade de postar artigos e ocasionalmente uma foto, porque como era muito lenta a internet daquela época, eu não podia explorar muito a questão da imagem, e vídeo então nem se fala. Outra coisa marcante dessa época era a transmissão e na hora de gravar os gols, para você repetir, você tinha que repetir os gols, e era na fita rolo, você tinha que gravar esses gols e depois o locutor lá dentro do estádio pedia o gol para você repetir. Era engraçado, eu chegava no estúdio no dia de jogo, eu já fazia um monte de papelzinho, mais ou menos 15 papelzinhos ali, deixava ele no tamanho. Na hora que saía o gol, a fita estava rolando lá, eu marcava primeiro, marcava, aí o locutor gritava o gol, no final eu já marcava aqui o outro gol. Aí quando terminava o primeiro tempo, você olhava no rolo, estava cheio de papelzinho branco, mas eu já sabia onde era que estava o gol. Só voltava a fita lá e deixava em cima do gol. Quando foi em 1969, o diretor Áureo Cruz, um dia fez um desafio, disse: rapaz, vamos transmitir, a seleção brasileira vai se despedir para a Copa de 70, na inauguração do estádio Vivaldo Lima em Manaus. Bora montar uma equipe de esporte, vamos transmitir? Nós ficamos assustados, mas montamos. Era Jorge Souza e Carlos Alberto Alves, os repórteres de pista. Severino Cavalcante fazia os comentários, Áureo Cruz, que era o diretor da rádio, ex-árbitro, fazia o comentário de arbitragem, e eu fui o primeiro narrador oficial da equipe A1. Foi assim que nasceu a equipe A1, a primeira equipe de esportes em Boa Vista. Nós transmitimos a despedida da seleção e eu tive a felicidade de narrar, isso foi para mim o maior feito da minha vida como locutor esportivo, narrar o gol do Pelé. Naquele jogo, o Brasil ganhou da seleção do Amazonas e eu fiz a narração do gol do Pelé. Onde era a maternidade, você tinha que puxar cabo e você tinha que ficar monitorando os cabos, porque chegava gente e cortava os cabos. Aquele torcedor que era contra outro time que estava perdendo, ele cortava os cabos e a gente ficava emendando aqueles cabos lá. Aí era muito bacana, porque você levava o cabo direto do estúdio pro João Mineiro. Aí você tinha que ficar monitorando os cabos, porque muitas vezes eles cortavam o cabo. Hoje é tudo via satélite, via link. Aí a transmissão se tornou mais fácil e mais rápida. Eu consegui 2 IBESTs, né? Na época era conhecido como o Oscar da internet no Brasil. E eu consegui 2002 e 2003. E foi bem legal, porque o primeiro, em 2002, eu venci disputando diretamente com a Tecnet, que era um provedor local, né? Então, a gente conseguiu vencer na época. E em 2003, foi com a Folha de Boa Vista, com o jornal Folha de Boa Vista. O nosso primeiro diretor da empresa foi um jornalista, né? Foi o saudoso Laucídio de Oliveira. Ele que iniciou, pegou
pela primeira vez ali o timão da empresa para conduzir, né, as equipes. A empresa sempre pôde fazer investimentos compatíveis com aquilo que se faz nos grandes centros, né? Então, o primeiro momento foi estadualizar o sinal da nossa empresa, que no início da década de 2000, né, até o ano de 2009, se trabalhava apenas a capital, Boa Vista, né? A partir da campanha eleitoral de 2010, o roraimense do interior passou a conhecer, né, de forma democrática os seus representantes estaduais e majoritários, né? Notícias nacionais, né, a editoria nacional do jornal era conseguida através de telex. Tinha aquelas máquinas que ficavam ali produzindo todo o tempo. Era um barulho infernal e a gente às vezes pegava 50 metros de papel para olhar a notícia, para ver se trançava, cortava, né? E esse corte ia para a digitação, essa digitação a gente colava. Como é que a gente fazia a página para imprimir? A gente pegava um papel, tinha um diagramador que diagramava, onde a gente tinha que colocar o texto, onde tinha foto, e lá colava. Tudo colado, aí vinha, fotografava aquilo, né, e produzia o filme, né, que era transporte para a chapa. Tecnologia que veio com a internet, quando a internet surgiu, disseram assim, agora liquidou de vez o rádio. Pelo contrário, ela é uma ferramenta super útil para ajudar quem trabalha no rádio. Não tinha gerenciador de conteúdo, não tinha um sistema como tem hoje. Nós temos um sistema aqui, um CMS, né, que é um software de gerenciamento de conteúdo web. Não tinha na época. Você tinha que fazer HTML, para poder a foto pular aqui na tela, você tinha que ir no código fazer ele funcionar. E a tecnologia, ao mesmo tempo que ela contribuiu, ela acelerou também os profissionais da comunicação, em especial do jornalismo, terem ainda uma responsabilidade maior de poder noticiar, de poder levar à população as notícias apuradas, né? Muito bem, criteriosamente apuradas, porque a tecnologia também deu margem a qualquer pessoa colocar informações nas redes todas, né? Então, eu acredito, e é missão mesmo da nossa empresa, colocar cada dia mais em primeiro plano a verdade. A verdade é algo inegociável na nossa empresa. Hoje é mais fácil fazer jornal. No tempo do telex, que a gente tinha que cortar aquilo ali, era uma trabalheira. Hoje, qualquer portal já traz a notícia da fonte diretamente para o jornal, né? Claro, tem que fazer a verificação, né, da veracidade, essas coisas todas, a gente tem muito cuidado, né? Nós temos uma equipe grande, inclusive, de testar, né? É uma coisa que a Folha se orgulha muito, né? De uma história nos contada, evidentemente, por parceiros, por pessoas que gostam do jornal, que admiram o jornal, que dizem assim, ouvem, ou veem, ou leem a notícia, qualquer outra fonte, aí correm para a Folha para checar. Isso nos dá uma alegria imensa, uma satisfação e uma obrigação de manter a credibilidade dos nossos veículos, tanto do jornal quanto da rádio. Nenhum veículo de comunicação se adapta melhor às novas tecnologias do que o rádio, né? O podcast, que é um produto que parece ser exclusivo desses novos meios, dessas plataformas de streaming, é rádio, né? É áudio, é rádio. Então o rádio ele não vai morrer, ele não morre. Então, ele se adapta muito bem a esses novos ambientes. A gente ouvia as emissoras de fora, para lá era mais adiantado, pessoas participavam e diziam assim, eu quero ouvir a música tal. Hoje está até mais facilitado, porque no computador você já puxa a música, né? Como é que nós fazemos isso aqui em Boa Vista? Qual a ideia que nós tivemos? A gente movimentava uma reportagem na rua, era o vermelhinho de qualquer ponta da cidade. Mas como é que nós íamos fazer isso?
Antes, a discoteca programava 50 músicas, fazia uma relação de fazer 3 cópias. Uma ficava no estúdio, outra ficava com o locutor do estúdio, um com o operador, e a outra ia com o repórter de rua. Antes de entrevistar esta pessoa, você dizia para ela: escuta, tem 50 músicas aqui, escolha uma música que você vai querer ouvir. Quando terminar a entrevista com você, eu vou perguntar qual é a música, você diz. Ela dizia: eu quero ouvir Nelson Gonçalves. Eu ligava para o estúdio e dizia: olha, ele quer ouvir Nelson Gonçalves, música tal, já deixa aí na agulha. Aí você conversava com a pessoa: de onde você veio? Não, eu sou do lado do interior, vim aqui na cidade fazer umas compras, porque manda um alô lá para os seus parentes e peça uma música. Aí dizia: fulano, um abraço, um carinho, um beijo, não sei o quê, eu quero ouvir Nelson Gonçalves. A música subia. Nos anos 60, 70, esse Boa Vista era uma coisa extraordinária. Aí as pessoas não sabiam, mas nós fazíamos assim, nós induzíamos antes, ela pedia a música, avisávamos. Hoje não, hoje a pessoa entra, participa, diz a música, e você puxa no computador, é na hora. O rádio, ele é mágico, para quem está lá dentro, ele é mágico. Você entra no rádio, você não quer mais deixar. Eu trabalhei ainda no Mensageiro do Ar, trabalhava no Mensageiro do Ar com Benjamin, um baita de um profissional, um cara respeitado no nosso meio, um cara que ensinou bastante a gente, ele, o Galvão Soares, o Geraldo França, Barbosa Júnior, ensinou muita gente nessa área. Djavan Isbel, Adailto Galvão, são também das antigas também, são os caras que a gente tem muito respeito, e a gente agradece essa turma das antigas aí, porque são os caras que na época tinha dificuldade, mas a dificuldade a gente deixava para lá. Desde o princípio da formação humana, a comunicação, a interação, a troca de informação é algo tão premente quanto esses princípios básicos do viver humano. Então esse é o papel da imprensa, é informar com responsabilidade, com dignidade, ser honesto naquilo que se propõe, e aí cabe ao jornalista, né, fazer com que a imprensa seja isso, porque a imprensa ela é um instrumento, ela é uma estrutura, e nós que somos jornalistas, que trabalhamos com a imprensa, né, com essa estrutura é que damos a ela essa vestimenta, honestidade, responsabilidade, ética, que faz o bom profissional, que faz a imprensa ser imprescindível para a democracia. A pandemia foi um momento histórico na humanidade, né? Isso ocorreu no mundo inteiro. Nunca o profissional de comunicação foi tão importante na história recente. Isso no Brasil, muito mais. Então eu vejo que esse período trouxe para todos nós a importância da notícia, a importância do jornalismo, a importância da imprensa, principalmente as pessoas que são menos favorecidas, né? É um orgulho também nosso saber que os grandes profissionais da imprensa do Estado passaram um dia pela redação da Folha. Gente que engrandeceu o nome da Folha, né? A credibilidade da Folha, né? Eu não tenho dúvida de lhe dizer que os mais sérios, os mais competentes e comprometidos jornalistas, homens e mulheres que militam na imprensa do Estado de Roraima, passaram um dia pela redação da Folha e deixaram uma enorme e inesquecível contribuição para todos nós. Saber comunicar-se é importante, saber ouvir mais do que falar no jornalismo é essencial, e por mais que a gente domine tecnologia, a gente não pode prescindir de uma boa formação acadêmica para a área de comunicação. Para mim, o papel fundamental da comunicação no jornal, no rádio, na televisão é o social. É você poder ajudar, é você contribuir para a melhoria de vida da comunidade, da cidade, do estado onde você vive e do país.